Às 1h23h40 da madrugada de 26 de abril de 1986, um operador dentro da sala de controle do reator número 4 de Chernobyl pressionou um botão que, em teoria, só tinha uma função possível: desligar o reator em segurança, de forma instantânea, diante de qualquer emergência. Era o procedimento mais confiável que existia no protocolo daquela usina, o último recurso, o botão que nunca deveria dar errado, o que todo operador era treinado para acionar sem hesitar no pior cenário possível. Ele apertou o botão certo, exatamente como o treinamento mandava, na ordem certa, no momento certo. Nenhum manual, nenhum procedimento escrito, nenhum instrutor jamais tinha dito a ele que aquele gesto específico, naquelas condições específicas, pudesse ser perigoso. E, por um desenho que ninguém naquela sala conhecia, foi exatamente esse botão que fez o reator explodir segundos depois, não apesar do treinamento, mas por causa de uma peça de informação que nunca fez parte dele. O reator era do tipo RBMK, um desenho nuclear soviético usado em várias usinas da União Soviética naquela época, e considerado, internamente, uma solução tecnológica de ponta para gerar energia em larga escala. O procedimento em curso naquela madrugada não era um erro isolado, nem um experimento improvisado por curiosidade, era, oficialmente, um teste de segurança, desenhado para confirmar se a usina conseguiria se manter resfriada durante uma falha de energia externa, um cenário de emergência real que qualquer usina nuclear precisa estar preparada para enfrentar. Tentativas anteriores desse mesmo teste já tinham falhado em 1982, em 1984 e em 1985, sem sucesso, mantendo o objetivo pendente havia anos. Ninguém na sala de controle, naquela quarta tentativa, sabia que 3 anos antes, em outro reator do mesmo modelo, esse mesmo tipo de procedimento já tinha revelado uma falha capaz de mudar completamente o desfecho da noite que estava prestes a começar. O reator número 4 fazia parte de um complexo de 4 unidades, responsável por uma fração relevante da eletricidade consumida pela Ucrânia soviética e pelas regiões vizinhas, uma peça de infraestrutura considerada, até aquela madrugada, um exemplo de sucesso técnico, não um risco a ser vigiado de perto. O RBMK era, no papel, uma solução soviética elegante para gerar energia em escala industrial. Ao contrário da maioria dos modelos ocidentais, podia ser reabastecido com combustível novo sem precisar ser desligado por completo, o que significava menos tempo parado, menos custo operacional e mais eletricidade entregue continuamente à rede elétrica de uma região inteira. Usava grafite como moderador de nêutrons e água comum como líquido de resfriamento, uma combinação mais barata de construir e mais fácil de replicar em escala por todo o território soviético, sem depender de tecnologia de enriquecimento de urânio tão sofisticada quanto a exigida pelos reatores ocidentais equivalentes. Era, em outras palavras, um desenho pensado para ser construído rápido e em série, e essa mesma vantagem econômica escondia uma complexidade de comportamento físico que exigia atenção redobrada exatamente nas situações em que a usina operava fora da rotina normal. Mas essa mesma combinação de grafite e água tinha um comportamento perigoso, específico, que só se manifestava em determinadas condições operacionais, em potências baixas. Se o volume de água de resfriamento diminuísse, a reatividade do núcleo podia, paradoxalmente, aumentar em vez de cair. Era o oposto exato do que qualquer sistema de segurança deveria fazer diante de uma falha de resfriamento, e era um comportamento fisicamente contraintuitivo, difícil de antecipar sem treinamento específico voltado para esse cenário exato. Os operadores de turno da usina não eram rotineiramente treinados para tratar esse comportamento como um risco central da operação diária, porque, para a maior parte da hierarquia técnica da usina, ele simplesmente não fazia parte do quadro de riscos conhecidos. Um reator podia operar durante anos, com sucesso absoluto, sem que essa característica específica de baixa potência jamais se tornasse relevante, até a noite em que, por uma sequência de decisões administrativas, o reator número 4 acabou sendo levado justamente para essa faixa de operação incomum. E era exatamente nesse tipo de situação pouco frequente, fora da rotina diária de geração de energia, que qualquer margem de segurança adicional deixava de ser um detalhe técnico abstrato e passava a ser a única coisa que realmente separava um teste de rotina de um acidente. Na noite de 25 de abril de 1986, a equipe da usina se preparava para repetir, pela quarta vez em 4 anos, um teste que já tinha falhado 3 vezes antes,
verificar se a energia residual da turbina, girando por inércia, mesmo depois de um corte total de energia externa, seria suficiente para manter as bombas de resfriamento funcionando durante os poucos segundos necessários até os geradores diesel de emergência entrarem em ação. Um teste desenhado, do início ao fim, para tornar a usina mais segura. Um teste cujo próprio processo carregava, dentro de si, um risco que ninguém naquela sala tinha medido por completo, porque parte da informação necessária para medi-lo nem sequer chegava até ali. E era precisamente esse tipo de teste, de baixa potência controlada, que exigia o máximo de cuidado com a característica perigosa do reator, o mesmo tipo de cenário em que, 3 anos antes, em outro lugar, algo já tinha dado errado de um jeito muito específico. O que a equipe da noite de 25 de abril não sabia é que o comportamento perigoso do RBMK já tinha se manifestado, de forma concreta e tecnicamente documentada, 3 anos antes daquela madrugada específica, não como teoria de laboratório, mas como um evento real, registrado por engenheiros que estavam observando os instrumentos no momento exato em que ele aconteceu. Em 1983, durante a partida de um reator do mesmo modelo em Ignalina, na Lituânia soviética, e também durante testes conduzidos no próprio Chernobyl 4, engenheiros identificaram experimentalmente um efeito que passaria a ser descrito, depois, como o piscrão positivo. As barras de controle, desenhadas justamente para inserir segurança no núcleo em caso de qualquer emergência, empurrando o material absorvedor de nêutrons para dentro do reator no instante de um desligamento, tinham, na ponta, uma extensão feita de grafite. E, por um breve instante, antes de reduzir a reatividade do reator como deveriam, essas pontas de grafite faziam exatamente o contrário do previsto, aumentavam a reatividade, em vez de reduzi-la, empurrando o reator na direção oposta a que o próprio botão de emergência prometia. Não era um defeito de fabricação escondido, era um comportamento mensurável, reproduzível, que qualquer equipe técnica competente conseguiria confirmar de novo, se soubesse onde procurar. Restrições ao uso completo dessas barras chegaram a ser cogitadas na época, segundo os registros técnicos disponíveis sobre esse episódio de 1983. Mas a informação sobre o efeito ficou classificada, e as restrições propostas nunca chegaram a ser formalmente impostas ao sistema operacional das usinas que usavam esse desenho de reator em qualquer lugar da União Soviética. O assunto foi, nas palavras usadas para descrevê-lo depois pelos próprios investigadores, aparentemente esquecido dentro da estrutura burocrática que deveria ter agido sobre ele, não negado, não contestado tecnicamente, apenas deixado de lado, em algum ponto entre o laboratório que descobriu o efeito e as salas de controle que operavam os reatores todos os dias. Nenhum manual de operação da sala de controle de Chernobyl 4, na noite de 25 de abril de 1986, informava a qualquer um dos operadores presentes o que aquele botão específico de desligamento de emergência era, sob determinadas condições, capaz de fazer com o próprio reator que deveria proteger. O aviso existia, catalogado, datado, tecnicamente correto. Só não tinha chegado à sala certa, na noite certa, 3 anos depois. O teste original estava programado para a tarde de 25 de abril de 1986, com uma equipe específica que tinha se preparado tecnicamente para conduzi-lo, seguindo um roteiro operacional pensado com antecedência, hora por hora, passo por passo. Às 14 horas daquele dia, porém, o controlador da rede elétrica de Kiev pediu formalmente o adiamento. A demanda de energia da região estava no pico, e a usina precisava continuar fornecendo eletricidade normalmente à população, sem interrupções, para não comprometer o abastecimento de uma área inteira. A redução de potência do reator, interrompida no meio do processo por essa exigência externa, só foi retomada às 23h04 da noite, depois que os turnos diurno e vespertino, que tinham se preparado especificamente para aquele procedimento técnico, já haviam encerrado o expediente e ido para casa. Quem assumiu o comando da sala de controle, àquela altura, foi o turno da noite, uma equipe menor, sem o mesmo nível de preparação direta para aquele teste específico que estava prestes a recomeçar. O atraso de quase 9 horas, imposto por uma decisão administrativa totalmente alheia à engenharia do reator, foi o primeiro elo de uma cadeia que ninguém ali estava enxergando como cadeia, só como um contratempo de agenda. Entre os presentes naquela madrugada estavam Anatoly Dyatlov, engenheiro-chefe adjunto e diretor formalmente responsável pela condução do teste,
Alexandr Akimov, supervisor de turno da Unidade 4, e Leonid Toptunov, engenheiro sênior de controle do reator, de apenas 25 anos, que havia cerca de 3 meses atuava de forma independente naquela função específica, sem o mesmo volume de experiência acumulada dos colegas mais antigos. À meia-noite 5 de 26 de abril, a potência do reator finalmente atingiu o nível programado para o teste, mas continuou caindo além do previsto, por causa de um efeito físico natural chamado envenenamento por xenônio 135, um subproduto radioativo que se acumula no combustível nuclear quando a potência é reduzida rápido demais, e que absorve nêutrons do próprio processo de fissão, empurrando a potência do reator ainda mais para baixo do que qualquer um ali tinha planejado. Era um fenômeno conhecido pela engenharia nuclear havia décadas, previsível em teoria, mas lidar com ele em tempo real, no meio da madrugada, com um cronograma de teste já atrasado em 9 horas, transformava um efeito físico normal numa pressão prática cada vez maior sobre a equipe. Para compensar a queda inesperada de potência causada pelo envenenamento por xenônio, os operadores começaram, entre aproximadamente 0 e 31h05, a retirar manualmente barras de controle do núcleo, na tentativa de restaurar o nível de potência exigido para rodar o teste ainda dentro da janela de tempo operacional disponível. Cada barra retirada era, em teoria, um ajuste de rotina, o tipo de correção que qualquer operador experiente fazia dezenas de vezes por turno, sem pensar 2 vezes. Mas, ao fazer isso, o número de barras equivalentes que permaneciam inseridas no reator caiu abaixo do mínimo de segurança de 15, exigido pelos próprios procedimentos operacionais internos da usina, um limite que existia justamente para preservar uma margem de controle mínima em caso de qualquer emergência inesperada. Às 1h05, 2 bombas de circulação principal adicionais foram ativadas, alterando ainda mais o equilíbrio do fluxo de resfriamento dentro do núcleo, numa configuração que se afastava, passo a passo, cada vez mais das condições normais e previstas de operação do reator. Nenhum alarme sonoro, nenhuma luz vermelha isolada marcava esse instante como o momento em que a margem de segurança desapareceu, era uma soma silenciosa de pequenos ajustes, cada um justificável isoladamente, que juntos formavam um quadro que nenhum procedimento tinha previsto exatamente daquela forma. Às 1h23:04, o teste propriamente dito finalmente começou. O fornecimento de vapor para a turbina foi cortado, dando início à contagem que toda a equipe estava observando com atenção, olhos fixos nos instrumentos certos. Só que o cronômetro que realmente importava não era aquele que eles estavam olhando. Era outro, silencioso, que já vinha correndo havia 3 anos, desde 1983, sem que ninguém dentro daquela sala tivesse a menor ideia de sua existência. E o reator, com sua margem de segurança já reduzida ao limite absoluto, estava prestes a receber o único comando que todos ali, sem exceção, confiavam ser sempre o mais seguro possível, o mesmo comando que, num laboratório distante 3 anos no passado, já tinha se mostrado capaz de fazer exatamente o oposto do que prometia. Às 1h23:40, um operador pressionou o botão AZ5, um mecanismo de desligamento de emergência, desenhado para inserir de uma só vez todas as barras de controle no núcleo do reator. Era, no protocolo oficial da usina, o procedimento mais seguro que existia, o gesto reflexo ensinado a todo operador para qualquer cenário de risco. E foi exatamente esse procedimento que ativou a falha identificada 3 anos antes, em 1983, e nunca corrigida, ao entrarem no núcleo. As pontas de grafite das barras de controle deslocaram primeiro a água absorvedora de nêutrons que já estava presente nos canais do reator, substituindo-a, por um breve instante, por um material que fazia exatamente o oposto do que deveria fazer. Um material que aumentava a reatividade do reator, em vez de reduzi-la, como um freio que empurra o carro para frente no instante exato em que é acionado. Era o Pscrão positivo catalogado tecnicamente em Ignalina em 1983, acontecendo agora, ao vivo, dentro da própria sala de controle que apertou o botão pensando estar se protegendo de qualquer risco. Em questão de segundos, a potência do reator disparou para aproximadamente 30.000 megawatts térmicos, cerca de 10 vezes a potência operacional normal daquele mesmo reator. As barras de combustível se fraturaram sob a pressão súbita, o revestimento metálico que as continha falhou estruturalmente. A primeira explosão foi uma explosão de vapor, os canais de combustível já danificados romperam o vaso do reator e arremessaram o escudo biológico superior,
uma estrutura de concreto de centenas de toneladas, através do teto do prédio, como se fosse a tampa de uma panela sob pressão extrema. 2 ou 3 segundos depois, veio uma segunda explosão, com força estimada equivalente a 225 toneladas de TNT, que dispersou o núcleo já destruído do reator e cerca de um quarto de todo o grafite da estrutura pelo ambiente ao redor da usina. 2 pessoas morreram imediatamente, soterradas pelos destroços da explosão. Nas horas seguintes, bombeiros foram chamados para conter um incêndio que, no início, ninguém informou a eles envolver o núcleo de um reator nuclear exposto diretamente ao ar livre. O tenente Volodymyr Pravik, um dos primeiros a chegar ao local naquela madrugada, morreria 2 semanas depois em consequência direta da radiação que respirou ali, sem saber exatamente o que estava enfrentando enquanto combatia as chamas. O fogo que atingiu o telhado da unidade vizinha, a número 3, foi controlado ainda de madrugada, antes das 5 horas. Mas dentro do próprio reator 4, o incêndio continuaria queimando por mais de 2 semanas seguidas, até 10 de maio de 1986, quase 15 dias depois da explosão inicial. Nos 3 meses seguintes ao acidente, 28 pessoas morreriam por síndrome aguda da radiação, de um grupo de 237 hospitalizadas com sintomas diretamente relacionados à exposição daquela madrugada. A Agência Internacional de Energia Atômica produziu 2 relatórios oficiais e sucessivos sobre o que tinha acontecido, e os 2 relatórios, separados por 6 anos, não concordam entre si sobre onde estava a verdadeira origem do desastre. O primeiro, o INSAG-1, publicado ainda em 1986, sob forte influência de informações fornecidas diretamente pela própria União Soviética, atribuiu a causa principal do desastre quase exclusivamente às ações dos operadores presentes naquela noite específica. Foi essa versão, incompleta, que circulou pelo mundo durante os 6 anos seguintes. Em 1992, já com acesso a novos estudos técnicos conduzidos na então ex-União Soviética, a agência publicou uma revisão completa e formal do caso, o INSAG-7. E essa revisão mudou completamente o centro da culpa, das decisões pontuais da equipe operacional para o próprio desenho do reator, as barras de controle com ponta de grafite, e um sistema de segurança que, na prática daquela madrugada, tinha sido levado a um estado operacional que nenhum órgão independente de segurança jamais havia analisado ou aprovado antes. Os operadores, de fato, retiraram barras de controle além do limite recomendado, e essa decisão específica reduziu a margem de segurança disponível do reator. Mas o relatório revisado deixou absolutamente claro, essa ação, isoladamente, nunca teria sido suficiente para causar um desastre dessa magnitude, sem a falha de projeto que já era conhecida internamente desde 1983, classificada, arquivada, e nunca corrigida nem comunicada a quem de fato operava aquele reator na prática, todos os dias. O governo soviético negou publicamente qualquer acidente até 28 de abril, quando a usina nuclear sueca de Forsmark, a mais de 1.000 quilômetros de distância dali, detectou níveis anormais de radiação no ar e forçou uma explicação pública, transmitida em apenas 20 segundos de televisão estatal. A evacuação da cidade de Pripyat só foi ordenada na manhã seguinte, 27 de abril, e anunciada formalmente à população somente às 14 horas daquele dia, mais de 36 horas depois da explosão original. Cerca de 49.000 pessoas deixaram a zona de 10 quilômetros ao redor da usina em poucas horas naquela tarde. Nos 10 dias seguintes, mais 68.000 seriam retiradas de uma área ampliada de 30 quilômetros ao redor do local. Ao longo do ano seguinte, o total de evacuados chegaria a aproximadamente 135.000 pessoas, muitas delas removidas de suas casas sem previsão de retorno. Uma estrutura de concreto e aço, apelidada depois de sarcófago, foi erguida às pressas sobre os restos do reator destruído e concluída em dezembro daquele mesmo ano de 1986. Décadas depois, entre 2016 e 2018, uma estrutura ainda maior, o novo confinamento seguro, foi construída por cima dela, já bastante deteriorada pelo tempo e pela radiação residual. O cronograma oficial de desmontagem segura de todo o complexo se estende, hoje, até o ano de 2065, quase 80 anos depois da noite em que tudo começou com um teste que devia, apenas, tornar a usina mais segura. Do outro lado do rio Dnieper, uma cidade inteiramente nova, Slavutchishut, foi erguida do zero para abrigar os trabalhadores da usina e suas famílias,
ligada ao local do desastre por uma linha ferroviária construída especificamente para esse fim. Uma cidade que existe até hoje porque a cidade original, Pripyat, nunca mais pôde ser reocupada. A ponte de Tacomanarros caiu porque a engenharia da época simplesmente não sabia o que não sabia, ignorância genuína, sem aviso possível. O Challenger explodiu com um aviso documentado em papel na noite anterior ao lançamento, formalmente registrado e depois descartado como inconclusivo por quem tinha o poder de adiar o voo. O Vaz afundou com um oficial vendo o próprio navio pender perigosamente para o lado, ao vivo, diante de autoridades que mandaram seguir em frente mesmo assim, ignorando o que estava bem à sua frente. E Chernobyl é, talvez, o degrau mais silencioso e mais perturbador dessa mesma escada de avisos ignorados. O perigo não era desconhecido, não estava apenas documentado num papel descartado, e não foi testemunhado ao vivo por alguém sem poder de decisão naquele instante. Ele tinha sido identificado, medido, registrado tecnicamente por engenheiros competentes, e depois classificado e esquecido, dentro do próprio sistema burocrático que deveria ter usado essa informação, ano após ano, para proteger quem operava aquele reator todos os dias. Às vezes, o ponto de falha real não é a ausência de um aviso. É um aviso que existiu de fato, que foi cuidadosamente guardado numa gaveta certa, dentro de um arquivo técnico soviético datado de 1983, e que simplesmente nunca chegou até a sala errada, na madrugada errada, 3 anos depois de ter sido escrito. Se há uma pergunta que este canal continua fazendo, episódio após episódio, é sempre a mesma: quantas outras gavetas, em quantos outros arquivos, guardam hoje um aviso parecido, esperando a noite errada para finalmente ser lido?